Olá, jovem! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui de Arduino. Vamos aqui analisar um pouco mais a fundo essas nossas interrupções externas, onde hoje vamos focar aqui na configuração dessas duas interrupções externas que a gente viu na aula passada, que eram as ints, int aí no caso do Arduino Uno, que a gente tem duas portas específicas que possuem essa int, que também é algo mais comum em outros microcontroladores que a gente pode encontrar aí num ARM, num PIC, em diversos outros dispositivos. A int vai ser mais comum. No caso do Arduino também a gente tem a possibilidade de PCInt, que é, neste caso, disponível em todas as portas, praticamente todas, né? Desconsiderando principalmente aquelas portas de alimentação. Então, todas as outras portas vão ter esta PCInt para ser utilizado. Mas, igual eu havia dito na aula passada, vamos focar aqui na int porque ela é mais comum também em outros dispositivos. Então, se por um acaso você quiser utilizar algum outro equipamento, algum outro microcontrolador, o estudo aqui, principalmente da int, das interrupções externas definidas como int, vai ser mais útil, vai ser muito mais interessante para você. Bom, então vamos lá, vamos estudar aqui a int. Bom, vou falar para vocês então o seguinte, olha, a configuração da int ela precisa ser dada aí a partir de uma estrutura de programação específica, onde aqui eu vou começar mostrando para vocês não a programação correta, não é aquela recomendada para ser utilizada. Vou começar aqui com então uma programação errada entre aspas, porque não é a mais comum. Então, olha, a partir disso daqui a gente vai conseguir evoluir e vocês vão conseguir perceber as outras coisas que vão ser interessantes. E aí, por fim, sim, eu passo para vocês o comando correto. Então, fica aqui a recomendação, olha, não é recomendado utilizar este código no formato que ele é, basicamente porque ele vai só funcionar em alguns modelos específicos do Arduino. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui a partir deste código, porque ele vai ser interessante para introduzir diversos conhecimentos para a gente. Então, olha só, dentro desse código a gente vê aqui o código que se chama attach interrupt, que vai ser a ideia de linkar, de fazer uma união, de alocar uma interrupção em uma porta específica, onde essa porta vai estar ligada aí à lógica da int, ou da int 0, ou da int 1, a gente vai escolher. E também esse link que a gente está criando vai fazer com que esta porta gere uma interrupção. A mudança dessa porta vai gerar uma interrupção, e essa interrupção vai fazer com que o nosso Arduino pare a programação, e após parar a programação onde ele estava, ele vai simplesmente pular para uma interrupção, para a função que a gente chama aí ISR, que é uma rotina de serviço relacionada aí à nossa interrupção, ou seja, vai ser aquele comando, aquela parte do comando relativamente pequena e rápida que esse nosso Arduino vai processar, que é a nossa função de interrupção. Então, estamos linkando uma porta com uma função e, por fim, a operação que a gente vai utilizar. Então, aquelas operações que a gente já tinha visto na aula passada, operações de high, low, rising, falling ou change, são as 5 possibilidades de operações aí que vão definir a existência de uma interrupção. Então, havendo essa lógica, havendo essa operação, a gente consegue observar a interrupção. Ou seja, este comando nada mais faz do que criar este link entre 3 coisas diferentes. Porta, qual a porta que a gente vai fazer a leitura da interrupção. Dada que nessa porta existe uma característica específica, um modo de operação específico que a gente vai definir. Então, se a gente consegue perceber isso, se o Arduino sente essa mudança, significa então que ele vai pular para uma função específica que a gente também vai falar para o Arduino qual que é essa função. Então, a gente vai ter que criar essa função fora do void loop para que ela funcione como essa nossa interrupção. Então, percebam quando eu falo que essa função ela tem que estar
fora do void loop, ela não pode estar dentro do void loop, ela precisa ser uma função diferente do void loop, porque é comum o Arduino não entrar nessa função normalmente ao longo do processamento dele. Essa função somente vai ser rodada, na grande maioria dos casos, em situações específicas, em situações de interrupções externas relacionadas a essa lógica que a gente está lendo no nosso botão. Agora, como eu havia mostrado também, principalmente no caso das operações high e low, olha, não torne a função de interrupção extremamente demorada, faça ela o mais rápido possível, porque o nosso Arduino vai estar paralisando a programação, o processamento onde ele estiver e vai fazer aquela interrupção rodar, ou seja, não é recomendado a utilização aí de alguns comandos como delay, while, for, do while ou qualquer coisa que faça esse nosso programa ficar parado ali por um determinado tempo relativamente grande no nosso Arduino. Funções de interrupções, elas demandam de ser relativamente rápidas. Não faça com que o Arduino processe muita coisa ali dentro. Então, geralmente é feito o seguinte: dentro da função de interrupção, geralmente a gente vai setar uma flag, mudar uma variável de valor de estado, e aí a gente vai processar essa informação em algum outro local. Então, por favor, não façam com que essa função fique paralisada por muito tempo. Agora, dentro dessa lógica, a gente já consegue perceber então que existe um link entre porta, função e modo de operação. Então, para que eu possa corrigir aquela função, aquele código que eu havia mostrado para vocês, eu te falo, olha, o mais correto, o mais indicado, o que o próprio Arduino sugere é você também utilizar o comando digital pin to interrupt, ou seja, a gente vai transformar um pino que ele era até então digital, a gente vai transformar ele, na verdade, em uma interrupção, ou seja, nosso Arduino não vai sentir aquele pino simplesmente como uma entrada digital normal, ele na verdade vai ser uma interrupção. A leitura dessa interrupção ela pode acontecer em momentos quaisquer, ela precisa ser tratada com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado. Então, este comando é indicado pelo próprio Arduino para que seja utilizado para fazer essa nossa interrupção externa. Ou seja, permitam-me então corrigir este comando. Corrigindo ele, a gente vai ter que falar o seguinte, olha, a gente vai novamente linkar, a gente vai criar essa interrupção em uma determinada porta, só que não é somente uma porta, a gente vai transformar essa porta em uma interrupção. Então a gente vai usar attach interrupt, e aí a gente vai falar que no local da porta a gente vai criar um digital pin to interrupt. Aí então a gente vai identificar essa porta e então a gente identifica qual que é a função e qual que é o modo de operação que a gente vai utilizar. Para facilitar, para exemplificar, eu passo aqui para vocês duas possibilidades. Então olha só, estou criando aqui uma interrupção, uma int 0 na porta 2 e a int 1 na porta 3, eu vou fazer com que a minha interrupção int 0 ela seja lida somente como uma entrada. Já no caso da int 1, eu vou não somente uma entrada digital simples, eu também vou precisar do resistor de pull-up interno desse nosso Arduino. Então, olha, preciso aqui configurar essas portas como entrada, e se por um acaso eu precisar do resistor de pull-up, eu também preciso configurar. E aí sim, depois de feita essa configuração, a gente vai criar este link entre pino e função. Então, olha só, utilizei aqui o comando attach interrupt, digital pin to interrupt. Na porta 2, que é a nossa int 0, eu vou falar, olha, vá para a função pisca sempre que ocorrer uma mudança de estado desse nosso pino 2. Já no caso da porta 3, do pino 3 do Arduino, acontecendo a interrupção, a gente vai para a função desliga somente quando ocorrer
o estado low, ou sempre que ocorrer o estado low. Obviamente, a gente precisaria aqui nesse caso criar essas duas funções, função pisca e função desliga, fora da nossa void loop. Então, seriam aqui a criação de duas funções distintas e temos que essa função vai ser feita a partir das nossas interrupções. Obviamente, isso daqui está dentro do nosso void setup. Bom, então fica aqui a lógica, como é que a gente configura essa nossa interrupção, porque na nossa próxima aula a gente vai, de fato, aplicar essas lógicas para a gente. Valeu, até mais!